Fala galera, tudo bem? Mais um Resenhando com o Cid Júnior e hoje um tema muito legal para quem acompanha as lives aqui nos últimos dias. Tivemos participações de atletas, técnicos, enfim, até música ontem aqui no Resenhando e hoje será uma live muito legal, muito bacana com o Theo Orozco, ele que é CEO da Exact Sales, que é um software muito interessante que você vai conhecer agora. Ele já solicitou aqui para a gente possa começar esse bate-papo. Muito bacana, vai ser um prazer bater esse papo com ele, que é um cara que sabe muito sobre pré-vendas e você que está se ligando aí vai saber também. Boa noite, Theo, tudo bem? Fala, Cid, tudo certinho, cara? Tudo bem, Tudo certo por aqui. que maravilha, amigo. Bom, primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite e bater esse papo com a gente aqui. Daqui a Que pouco, isso, prazer. e muito legal, cara. Muito legal. Conheço seu trabalho de longa data, 3 anos pelo menos, e não tive o prazer de Opa, conversar com você e agradeço demais essa participação, viu, Theo? que coisa boa, coisa boa. Fico feliz que você acompanha o trabalho. Espero que esteja gerando bons frutos, que o conteúdo esteja sendo bem aproveitado, tenha visto coisas legais. E compartilhar é sempre uma coisa boa. Compartilhar é sempre uma boa forma de aprender também. Com certeza, acho que compartilhar conhecimento é muito importante para todo mundo. Ô Theo, aqui em Presidente Prudente, né, onde eu resido, eu posso dizer que eu fui um privilegiado de conhecer o trabalho que a Exact Sales faz. Eu vou pedir para que, antes de nós podermos aqui bater um papo mais a fundo, eu vou pedir para que você possa explanar para o pessoal que vai se ligando aqui o que exatamente a Exact Sales faz e como pode ajudar no negócio daquelas pessoas que estão pensando em dar um boom em suas vendas. Legal. A Exactia tá com um pouco de delay para mim, tá para ti também? Não, pouca coisa. Tá bom, então eu vou seguir. A Exact é minha segunda empresa. Minha primeira empresa chamava 2 para 1 Desenho Industrial. Ela foi um dos 5 maiores escritórios de desenho industrial do Brasil e eu vendi essa empresa. E na Exact, basicamente, assim, quando eu vendi, eu comecei a estudar muito processo como um todo. E um dos processos que eu acabei caindo foi o processo comercial. E aí na Exact comecei a entender que existiam alguns gargalos, alguns pontos do funil de vendas, onde se eu conseguisse atuar neles, eu conseguia ter um desempenho melhor. E aí disso surgiu o Exact. Então nessa época eu comecei a prototipar algumas coisas, né? Tentar, a gente fala muito de MVP quando a gente fala de empreendedorismo, e tentar o mínimo produto viável, né? Então eram planilhas, eu sempre brinco que o MVP é um conceito que todo mundo tem que entender. Então assim, qual é o MVP daquele... Quando você vai no shopping, que tem aquela vaga, onde tem vaga e onde não tem, você sabe qual foi o MVP, não? Não. É basicamente um balão de gás hélio, uma pedra e um barbante. Quando o carro estaciona, ele vai descer. Onde tem balão para o alto é onde tem vaga. Isso é a coisa mais simples que podia ser feito antes de envolver tecnologia. Na Exact foi assim também. Então a gente fez tudo em planilhas. Essas planilhas que a gente foi fazendo, elas foram evoluindo. E em fevereiro de 2015 a gente fundou a Exact. Hoje a Exact é uma empresa avaliada em quase 100 milhões. É uma empresa que é maior da América Latina no que ela faz, que é Sales Engagement. Mais de 10 mil usuários no Brasil, dentre eles SAP, Unimed, Toto no Sênior, BASF, Philips e por aí vai. E basicamente o que faz? Ela faz inteligência de prospecção. Inteligência de prospecção de novos clientes. Então, seja por telefone, seja por e-mail. Como é que vai cadenciar isso? O que falar ao telefone? Interpretar os dados e conseguir entender quem faz sentido vender, quem não faz sentido vender. O que faz sentido vender, o que não faz sentido vender. E aí a gente acaba aumentando muito a produtividade e a assertividade do time de vendas. Eu sempre brinco que eu acredito que vender certo é vender o que o cara precisa. E é impossível você vender alguma coisa que ele precisa se você não perguntar para ele, né? É como você chegar no médico e ele te falar assim, pega esse remédio aqui que vai ser bom para ti. E não te perguntar nada, não fazer um exame, não fazer... É mais ou menos isso que a gente faz às vezes às vendas, né? Então assim, a gente simplesmente oferece um produto sem entender se aquilo ali é de fato a solução para o que o cara precisa. Então acho que a Exact ela vem propor isso, que a gente seja um pouco mais honesto nas vendas, que a gente tente entender mais as pessoas antes de sair oferecendo coisas para eles. Legal. E você sabe, eu me sinto, eu estava dizendo no início da live que eu me sinto privilegiado aqui em Presidente Prudente, que não é uma cidade tão grande assim.
né? Nós temos aí, vamos aproximar para 200 mil habitantes. E eu me sinto privilegiado porque vocês, até onde eu tenho conhecimento, vocês entraram na cidade de Presidente Prudente pela sequência de segurança e serviços. Né? Uma empresa, inclusive, grande, são mais de 7 mil funcionários em vários estados do Brasil e tudo mais. Né? E lá eu trabalhava com B2B. Já hoje, onde atuo na Lista Mais, como pré-vendedor, o SDR, né? Mas sendo mais técnico, nós trabalhamos mais com o público. É uma variedade de público, né? A gente tem o B2B, mas também o B2C. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os públicos-alvos. Eu, pelo menos, detectei que, apesar da dificuldade do B2B, né? O compromisso firmado é mais, entre aspas, sério do que o público do B2C. Eu falo B2C porque hoje, por exemplo, na Security eu trabalhava com compradores me atendendo. Né? Já na Lista Mais, a gente trabalha desde prestadores de serviço, vamos lá, um encanador, um eletricista, até empresas. E aí, de repente, o cara que é um eletricista, ele deixa a reunião nossa de lado para poder atender ali algo que surgiu de última hora. E eu queria que você pudesse falar como tratar esses casos, né? E a diferença entre o B2B e o B2C. Eu acho legal explicar um pouquinho, né? B2B é venda entre empresas, B2C venda para consumidor final, né? E de fato, elas têm vantagens e desvantagens. Então, assim, o B2B ela é uma venda muito mais técnica, normalmente mais alongada. Ela tem o que a gente chama de touch points, pontos de contato, muito mais pontos de contato até a tomada de decisão. Porque às vezes ela envolve outros tomadores de decisão e você tem que escalar. Ela tem uma série de processos que normalmente são mais complexos. O B2C, que é a venda para o consumidor final, normalmente ela envolve menos processos, o que não quer dizer que ela é uma venda mais fácil, não, ela é normalmente menor o ciclo, normalmente, né, quando a gente começa a aumentar muito o ticket médio, o valor que vai ser essa transação, aí você começa também a alongar o ciclo, então tem várias diferenças. O B2C, ele é um cara que normalmente ele é um pouco mais fácil de acessar, mais fácil de chegar nele, mais difícil de reter a atenção dele. O B2B é um cara mais difícil de acessar e mais fácil de reter a atenção dele. Porque no B2B, basicamente, tem algumas técnicazinhas de persuasão. Se eu vou ligar para um cara que é um RP, por exemplo, eu atendo a CAP, que são concorrentes, são os maiores do mercado dele, alguns dos maiores do mercado dele, ele vai me ouvir. Então é muito fácil, eu estou trabalhando com prova social, que é um gatilho de atenção. É muito mais difícil fazer isso no B2C. O que eu vou falar? Eu trabalho com o Jefferson, com o João e com o André. É difícil, né? É difícil de eu entender quem está próximo dele, de eu entender. Então eu trabalho com outros gatilhos. Um dos primeiros gatilhos que trabalho no B2C, e que eu acho que é muito importante, é o gatilho de afinidade. Então você tem que conseguir gerar conexão, é o que a gente chama de rapport. Então assim, como é que eu consigo dar rapport naquela pessoa? Como é que eu consigo me conectar a ela? Eu tenho que estar muito atento ao dia a dia dela. É legal se eu souber um pouquinho do que ela está fazendo nas mídias sociais, por exemplo, é legal, porque talvez uma postagem dela pode ser o gancho para eu estabelecer um primeiro rapport. Então assim, eu estou vendo que ela está falando que na opinião dela todo mundo deveria estar em casa, trancado e eu uso isso nesse momento, então eu vou falar com ela, olha, tô te ligando porque, porra, não é muito comum agora as pessoas, a gente tem que, numa nova realidade, né, a gente tem que estar em casa cuidando da saúde e ela vai vir e vai ter rapport comigo, ela pensa assim também, conectei e aí fica mais fácil de eu entrar. Então eu tenho que entender que no B2C tem isso e no B2C tem uma coisa que se chama reciprocidade. Tu dá para a pessoa para ela se sentir em dívida contigo de retribuir muito mais. Então, assim, eu gosto muito de no B2C ter alguma forma de eu dar alguma coisa legal para a pessoa logo no início da nossa conversa. Então, vamos dizer que eu estou falando contigo e falo para ti, olha, eu estou te ligando e já de saída eu queria te dizer, eu não é para cobrar nada, mas eu vi teu perfil e talvez tu te interesse por uma ferramenta que normalmente a gente cobra, mas eu estou dando de graça para quem é nesse perfil que é assim, assim, assado. E eu queria conversar contigo para ver se eu posso te ajudar de mais alguma outra forma. E quando eu faço isso, obviamente a pessoa está em dívida comigo naquele momento. Claro, a ferramenta tem que ser realmente valorosa para ela. Mas quando ela está em dívida comigo, fica muito mais fácil de eu conectar com ela. A Rayara está dizendo que o áudio está ruim. Para mim está chegando legal aqui, Theo. Ele para mim tá dando uma microfonia, ele tá dando retorno. Agora parou, mas ele tá dando muito retorno para mim. Tá, vê se melhorou aí a qualidade.
Melhorou bastante. Eu achei que era do meu fone, mas eu troquei o fone e agora tá perfeito. Legal, vamos lá. Mas por isso que eu digo que eu fui um privilegiado aqui para nossa realidade, Hotel, porque eu consegui trabalhar tanto o B2C e o B2B aqui, né? E detectei, claro, que existem várias situações que para um lado é bom, para o outro não é, e isso é normal do mercado, né? Mas para aquelas pessoas que estão se ligando aqui, Hotel, eu queria que você pudesse explanar um pouquinho sobre a importância, né? A importância, aí falando direto para os empresários, a importância de ter uma equipe de pré-vendas dentro do negócio. Porque hoje a Exact tem, obviamente, né, ela trabalha com isso, mas ela tem uma equipe que faz isso. E eu queria que você pudesse falar a esses empresários a importância do seu negócio para o negócio dele. Eu vejo que assim, não existe fórmula mágica, né? Não existe bala de prata. Nem todo mundo faz sentido ter pré-venda, nem todo mundo faz sentido trabalhar com inbound marketing, né? Com marketing de conteúdo, nem todo mundo faz sentido trabalhar nas mídias sociais. Então, assim, a gente tem que dar um passo atrás quando a gente fala um pouquinho nisso. Mas para aquelas pessoas que têm um ticket um pouco mais elevado, ou que tem uma venda um pouco mais complexa, né? Que ela, ou é B2B, né? Que vende para outras empresas, a pré-venda ela é fundamental, porque você consegue triar muito quem faz sentido envolver uma negociação mais longa de quem não faz, detectar muito qual é a dor desse cara. A gente sempre fala a gente compra por amor ou por dor, né? Eu gosto de falar assim. Então, assim, a comprar por amor é muito caro, você apaixonar alguém é muito caro. A analogia é ótima. Agora, se a pessoa tiver com uma dor realmente doendo e você tiver um remédio para essa dor, é muito mais fácil de vender. Então, eu gosto de dizer que a gente, na pré-venda, tem que detectar a dor do cliente. E não é detectar o problema do cliente, não. Porque eu posso, por exemplo, estar com a camiseta furada. Mas se eu estou em casa com a camiseta furada, isso é um problema, mas não é uma dor. Tá tudo certo, minha camiseta está furada. Agora, se eu saio para fazer uma entrevista de emprego e a minha camiseta está furada, isso se tornou uma dor. E aí, provavelmente, se eu estou sem tempo, estou na rua, eu vou ter que comprar uma outra camiseta antes de fazer isso. E aí fica fácil de vender para mim. Entendeu? A dor tá muito explicitada. A função do pré-vendedor é descobrir essa dor. Para quê? Para que ele passe para o vendedor e fique muito mais fácil do vendedor fazer aquela função do Harry Potter, vamos dizer assim. É o cara mágico que vai chegar com a solução. Então, quando você trabalha com essa dupla, em determinados casos, tende a ser muito eficiente. Então, você tem como se fosse no futebol um meio-campista que cruza muito bem para o atacante. Fica bem mais fácil de fazer o gol. Se você tem um atacante que tem que pegar, e a gente tem o super vendedor, né? Que no Brasil isso é muito comum de acontecer. Ele prospecta, ele vende e ele ainda cuida da carteira no final, né? Então, assim, isso é extremamente ineficiente na grande maioria das vezes. É como se você pegar a bola, dar pro cara e dizer assim, agora tu vai driblar o time inteiro e vai fazer o gol. Ele pode até fazer isso uma vez. Ele pode até ser um cara muito bom e fazer isso repetidas vezes. O problema é, quando é que você vai achar outro cara muito bom desse? E o quanto você vai ficar na mão desse cara muito bom. Então você não tem um processo. Quando a gente fala de venda realmente profissional, a gente está falando de replicabilidade. E eu consegui fazer aquilo repetidas vezes. E aí, para eu fazer aquilo repetidas vezes, é fundamental ter padrão e processo. Então, assim, a pré-venda e a venda, quando você divide isso, é como um chão de fábrica. Eu estou lançando meu livro agora em agosto e tem um capítulo que eu falo muito que eu não chamo de máquina de vendas, que eu acho que uma máquina ela faz tudo sozinha. Eu chamo no chão de fábrica de venda. É como se você tivesse várias máquinas que elas têm que se comunicar muito bem para que no final você tenha uma ISO, você tenha um padrão. Saia sempre igual. Ah, pode ser que saia igual ruim? Pode, mas daí eu sei onde é que eu tenho que apertar o parafuso, onde é que eu tenho que mudar para que no final saia bem. O importante é eu ter padrão, o importante é sair sempre igual, sair sempre a minha máquina de salsicha, né? Eu vou lá, boto o insumo, ele vai fazer, e no final sai uma salsicha. Então, assim, esse é o ponto que a gente tem que sempre estar atento. Ele tem que ter replicabilidade, isso tem que acontecer de uma maneira replicável. E por isso que é tão legal que você tenha inbound marketing, você tem uma área de marketing, você tem uma área de pré-venda, uma área de venda, uma área de sucesso do cliente. Isso faz com que você tenha essas máquinas muito bem configuradas. Se você for especialista nelas, faz com que você tenha replicabilidade. E aí é onde as empresas realmente sustentáveis crescem. Então, assim, em um momento como o que a gente está vivendo, de crise, a gente não tem que ter medo de falar dessa palavra, né? Quem são as empresas que estão sobrevivendo, estão se dando bem? A Exact vai bater recorde de venda esse mês. Muito provavelmente bate o recorde de venda esse mês. Então, assim, como é que a gente faz isso? Eu tenho muito padrão, eu tenho muito processo e eu tenho muito dado. Então, assim, o que a gente fez? Opa, vamos olhar os nossos dados lá na ferramenta e vamos ver quais dos mercados que a gente ataca o meu pré-vendedor está conseguindo conectar e está conseguindo falar mais.
Ah, são esses aqui, então vamos dizer para eles fazerem mais nesse mercado, vamos trazer base para eles desse mercado, vamos usar o searching, que é basicamente um crawler, né, um buscador de contatos no mercado, para imputar empresas desse mercado que está respondendo melhor. Então a gente tem que ser inteligente na hora de fazer as coisas. Eu acho que venda, por muito tempo, foi o cara que era o malandrão, que dava nó em pingo d'água, vendia areia no deserto, né? Hoje em dia não se vende mais areia no deserto. Ou você vende água ou você vai para fora do deserto vender areia. Então assim, a gente tem que começar a ser mais profissional nas vendas. Ô, Theo, eu me deparei com essa situação. Eu já externei aqui as empresas que eu trabalhei com pré-venda. E, aliás, tem que te agradecer muito, porque Bom, você aqui no interior, as coisas, claro que você é de Santa Catarina, né? Mas no interior, e acho que em qualquer estado, as coisas são mais difíceis, vamos dizer assim, em termos de emprego. Tudo bem que eu tenho eu tenho uma outra carreira, eu tenho uma outra função dentro do jornalismo, trabalho em rádio, sou narrador de futebol, enfim, mas eu me apaixonei pela pré-venda. É diferente. Quando você faz uma coisa que você tem que fazer e quando você faz uma coisa porque você se apaixonou. E isso eu tenho que te agradecer. E você abriu um pô, leque que legal, cara. de novas experiências e uma profissão nova aqui em Presidente Prudente. E por isso que eu disse que no início da nossa conversa eu era um privilegiado, porque na primeira empresa que teve em Presidente Prudente, eu fui treinado por vocês. Naquela oportunidade, quem me treinou foi a Jennifer. Não sei se hoje ela ainda está trabalhando com vocês aí. E cada apontamento, cada detalhe que ela colocava para mim, eu me atentava muito. Tanto é que na Security, em determinado momento, eu passei a replicar tudo, quando eu ia trocando de equipe, eu passei a replicar o que eu aprendi com ela e o que eu desenvolvi durante aquele período. E na Lista Mais, onde eu estou hoje, o departamento de marketing, que era da Security, foi para a Lista Mais, que é a Joyce, no caso. Posteriormente, me contratou também para vir para a Lista Mais exercer isso. Então, a sua empresa, ela abriu um leque, vamos dizer assim, mais uma profissão que talvez já existisse, mas não aprofundada da forma que a Exact faz. E da forma que tem esses processos, que acaba surtindo efeito. E isso, consequentemente, vai fazer com que outras empresas tendem a ter isso aqui em Presidente Prudente, dando o leque desta profissão aqui na nossa cidade. Então, eu tenho que fazer esse agradecimento público para você, porque é muito legal e me apaixonei pelo que você criou, viu, Theo? Sensacional, cara, sensacional. Eu tô aqui por causa desse depoimento teu, né? Então, assim, para mim, eu tô num momento super corrido da minha vida, né? Acabando o livro, hoje eu sou vice-presidente da DVB, acabamos de finalizar um evento, já estamos desenhando outro grande evento. Foi um sucesso, graças a 8.300 pessoas, né? Então foi muito bacana e é por isso que eu tô aqui contigo, porque eu acho que esse tipo de depoimento ele é muito enriquecedor. A gente, quando começou a Exact, a gente chamou de pré-venda uma coisa nova. Pré-venda era uma denominação, uma nomenclatura usada para outra coisa. E a gente se apropriou dela e falamos, olha, a gente quer que esse prospectador seja um cara muito mais técnico, a gente quer que ele entre muito mais nas... Claro, existe um software guiando ele, mas o software só faz aquilo que um robô faria. Só que não dá para fazer pré-venda sendo um robô. Você tem que saber conectar com as pessoas, você tem que saber se adaptar, você tem que saber sair das soluções rápido. Então, assim, esse skill ele é fundamental. E isso tem que ser treinado, as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Você tem que aprender a ser resiliente, né? Aprender a ouvir não e continuar ligando. Sem isso não existe pré-venda. Então, assim, nesse sentido a gente sempre treinou muitos pré-vendedores e hoje a gente tem um programa que é a Academia Exact. A Academia Exact ela tem cerca de 1.000 alunos por mês, gratuitamente, forma profissionais desempregados no mercado e conecta com os nossos clientes. Hoje são mais de 10 mil clientes no Brasil, 10 mil usuários no Brasil, uma boa parte deles foram empregados via Academia Exact. Então, assim, esse lado social ele é muito legal no sentido de, não só no sentido de empregar pessoas que não estavam no mercado, mas de trazer uma profissão que realmente está crescendo. A pré-venda, desde que a gente começou, a base salarial dela quase dobrou. Então, assim, a bonificação que não existia hoje, mais de 60% dos nossos clientes têm bonificação para o pré-vendedor. Então, assim, comissão, que era uma coisa que era raríssimo, hoje já chega a quase 30%, 30 e poucos por cento dos clientes com comissão para o pré-vendedor. Então, assim, é uma profissão que vem crescendo muito. E aqueles caras que começaram lá atrás, que investiram nela, hoje estão muito bem.
Então estão se dando muito bem. Então, pra gente é muito legal ter capitaneado isso, né? E aí essa evolução ela aconteceu no mercado e a gente veio não só ajudando com isso, mas também ajudando porque a nossa missão na Exact é ter 30% dos clientes que mais crescem no Brasil. Hoje a gente já atingiu ela. Então, assim, como clientes, a gente atingiu no ano passado já. Hoje a gente está em empresas um pouco maiores também, middle market, enterprise, empresas mais robustas, inclusive. E a gente continua com a missão de fazer a diferença nessas empresas, não ser só mais um software, não ser só um repositório de dados que a gente fala, né? Então na Exact a ideia é que a gente seja uma ferramenta de inteligência e para ser uma ferramenta de inteligência é o humano e a inteligência artificial juntos. Esses dois têm que caminhar juntos. Não existe uma forma diferente de fazer isso bem feito. Então tem muita gente, e o vendedor vai morrer e vai vir as máquinas e vai ser tudo inteligência artificial. Não vai ser assim. Não vai ser assim. É o mesmo tipo de pessoa que acha que agora todo mundo vai comprar pela internet. Não vai ser assim, desculpa. Você está errando o timing. Não vai acontecer isso amanhã. Não vai, a minha avó não vai começar a comprar pela internet, não. Assim, não existe. O que vai começar a acontecer é com certeza uma interação maior entre o online e o offline. Então a minha avó talvez ela vá na loja e ela comece a pesquisar antes de ir na loja, que antes ela não pesquisava. Ela andava no centro, primeira loja que ela via uma geladeira que ela gostou, ela entrava e ia ver. Agora não, agora talvez ela pesquise antes, veja os preços, mas ela ainda vai na loja. Ela ainda vai querer tocar, ela ainda vai querer fazer. Então assim, esses pulos, esses saltos que a gente fala, eles não são assim de uma hora para outra, e eu acredito que o salto entre o humano nas vendas e a máquina, ele não vai acontecer no B2B. Então, assim, todo mundo que eu já vi de palestra de inteligência artificial é unânime em falar que é mais difícil de se substituir é o vendedor. Por quê? Porque ele tem duas coisas que é muito difícil, que é carisma, é muito difícil conectar, uma máquina conseguir conectar na outra pessoa, e adaptação. Ele consegue se adaptar às situações, você pode prever 90% das situações. Só que vão ser sempre 10% que não estão previstos. Você sabe, você usou o nosso software, lá tem o que você tem que perguntar. Mas nem sempre você consegue seguir aquela ordem, nem sempre você consegue seguir aquele. Às vezes você tem que se adaptar, rebolar para vir para um lado, trazer para o outro. E essa é a mágica do cara que sabe trabalhar com pré-venda. Essa é a mágica do cara que sabe conectar. Essa é a mágica do cara que realmente faz diferença para o sistema. Então, assim, e esses dois têm que trabalhar junto. Não adianta o pré-vendedor querer competir com o sistema e dizer, eu queria ser livre e fazer tudo, porque ele está falando besteira, porque o sistema está lá para ajudar ele. O que o sistema faz, uma máquina pode fazer. Então, se ele quiser fazer e competir com o sistema, uma hora ele vai perder o emprego dele, porque não é ali que está o valor agregado dele. O valor agregado dele está indo no que a máquina não faz, no que a inteligência artificial não faz. Então é nisso que ele devia concentrar. É em dar volume, é em conseguir fazer rapport, é em conseguir se adaptar, é conseguir fazer... Isso tem que ser o essencial do pré-vendedor. Isso, na minha visão, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz com o teu depoimento, porque mostra muito que a gente está no caminho certo, assim, está no caminho de abrir portas, seja para novos profissionais entrarem no mercado, nesse novo mercado, como seja para empresas usarem esses profissionais e a tecnologia em conjuntamente para crescer os seus faturamentos e conseguir, agora nesse momento mais do que nunca, fazer, não parar, adaptar e conseguir chegar a resultados muito bons. Legal, cara. E Theo, você em determinado momento citou os vendedores, né? Em algum momento da minha trajetória desses curtos 3 anos que faço, mas julgo que para onde moro é uma trajetória legal, né? Até pela história que eu contei aqui sobre as empresas que tem. Hoje, talvez, acho que tem mais uma empresa que faça isso aqui em Presidente Prudente. Acho que é uma história bacana. Eu me deparei com os vendedores em algum momento, principalmente no início da trajetória do trabalho, né? Achando que o pré-vendedor é um concorrente dele, que pelo contrário, é o cara que é o camisa 10 que vai deixar ele na cara do gol para guardar, né? E aí eu queria que você pudesse falar isso também, sobre isso, para aqueles caras que trabalham com a gente, que estão lá na frente para fazer o gol, para que eles entendam realmente da boca do cara que criou como que funciona exatamente isso. Você viu já a dança final que tem agora do Michael Jordan? Você chegou a ver esse documentário do Jordan que tá na Netflix, não? Eu não vi, mas já lá.
ele é super bacana e o Jordan chegou onde ele chegou porque ele começou a entender que ele precisava do Pippen, do Rodman, dos caras que estavam ao lado dele. Não tem como você sozinho chegar mais alto. Você pode chegar bem, você pode ser um ótimo pontuador, mas você ser o melhor pontuador, você conseguir chegar muito alto, alçar voos realmente grandes como ele, que venceu 6 vezes a NBA, para você fazer isso, você precisa dos melhores do teu lado, você precisa que o teu lado esteja muito bem, você precisa das pessoas te municiando de boas bolas para tu enterrar, abrindo os espaços para tu entender por onde que tu vai caminhar. E é muito parecido a relação do pré-vendedor com o vendedor. O vendedor ele tem que entender que para ele conseguir realmente ter ganhos exponenciais, ele pode vender 8 e achar que é muito legal, fazer 8 vendas e pensar, putz, sensacional, sou o melhor vendedor. Só que quando entra um pré-vendedor, ele tem que entender que ele pode fazer 16 vendas. Pode ser 20 vendas. E quando ele começa a entender isso, ele começa a sair desse mundinho onde ele está vendo um competidor e entrar num mundo onde ele está vendo um grande aliado. Então, assim, a verdade é que o pré-vendedor é o grande aliado do vendedor, ele é o grande fornecedor do vendedor. O vendedor, durante a trajetória, logo que a gente começou a prototipar, eu lembro que na primeira empresa onde a gente fez isso acontecer, a Very Laser saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento no ano. Eu tinha um vendedor que ele era muito sagaz nisso. Ele presenteava o pré-vendedor. Ele dava uma parte do que ele ganhava para o pré-vendedor. Ele fazia pro melhor pré-vendedor da equipe. Por quê? Porque ele queria que aquele cara marcasse para ele. Na minha empresa não é diferente. A gente teve que esconder quem são os vendedores. Para quem que os vendedores... Você sabe que no sistema, quando você seleciona, ele te diz o nome dos vendedores, você seleciona qual que você quer e envia. Hoje na Exact não é mais assim, ele não diz o nome do vendedor, ele faz o sequenciamento, então ele vê o vendedor adequado para aquela situação e ele vai lá e abre sem nome, sem nada, e você vai lá e faz. Por que a gente teve que tirar isso? Porque começou a ter uma compra dos vendedores dos pré-vendedores. Os melhores pré-vendedores eram comprados pelo vendedor. Então, o que é isso? É inteligência, pelo amor de Deus. O vendedor está sendo inteligente. Ele sabe que ele depende daquele cara. É como o Michael Jordan chegar e esquecer que ele tem uma equipe que tem que estar no mesmo nível que ele. Ele fazia porque às vezes ele era grosseiro, às vezes, mas ele sempre estava preocupado em trazer o time lá para cima, porque sem eles ele não seria o grande vencedor que ele foi. E é muito parecido a brincadeira do pré-vendedor com o vendedor. Eles dependem um do outro se forem inteligentes. O vendedor pode sobreviver sem o pré-vendedor? Pode, mas ele vai ser metade ou menos do que ele poderia ser. Ele vai ganhar metade ou menos do que ele poderia ganhar. Então, assim, esse que é o grande ponto. As estrelas, elas surgem quando a constelação toda tá bonita, né? Quando todo mundo fica mais fácil de ver. Então, assim, o pré-vendedor, se ele for uma estrela e tu souber explorar isso, tu vai ser a estrela conjunta dele e vocês vão fazer uma dupla maravilhosa. Então, assim, eu acho que é no mínimo uma burrice, desculpa a expressão, do vendedor pensar dessa maneira. Ele não está sendo nada inteligente ao pensar nisso. Ele está olhando um recurso que poderia estar botando ele lá no topo como um recurso competitivo. Isso é uma grande burrice. Assim, é a única palavra para definir isso. Ô, Theo, eu sou um cara que venho das vendas também. Eu, por muito tempo, vendi propaganda em rádio e como vendedor mesmo, né? E me surgiu a pré-venda na vida, em tudo que nós estamos dizendo aqui. Na pré-venda, em algum momento, isso eu falo porque de tanto para o bem quanto para o mal já aconteceu comigo. Em algum momento de você parar e pensar, putz, se eu der uma forçadinha, isso daqui dá venda. O feeling faz diferença também para um pré-vendedor, assim como faz para um vendedor? Cara, é que assim, na minha interpretação, fazer venda não necessariamente é fazer gol, tá? Então assim, a venda ela pode ter um viés muito positivo como um viés muito negativo. Eu conheci empresas que faziam vendas mal feitas e só estavam gerando detração lá na ponta e depois essa empresa ela morreu. Então por quê? Porque você não pode gerar forçar uma venda muitas vezes fora do teu ICP, que a gente fala do teu cliente ideal de compra, é vender areia no deserto. Só que quando esse cara descobre que ele comprou areia, ele vai ficar puto contigo, vai te mandar tomar no cu e vai falar para todo mundo que tu vendeu areia no deserto para ele. Então assim, a função do pré-vendedor também não é sempre agendar. Aí que tá. Ele é sim o grande filtro. Então o feeling dele muitas vezes é um feeling de quem está entendendo. Pode ser que esse cara compre. E de fato. Só que pode ser que tenha um fator técnico que não deixou ele passar. Pode ser que tenha um fator situacional que não deixou ele passar. Quando a gente faz um filtro dentro de um software que vai barrar ou não,
ele está considerando N fatores, que a gente não consegue, como ser humano, processar todos eles na nossa cabeça ao mesmo tempo. Isso é impossível. É aí que eu digo, é aí o pré-vendedor não competir com a máquina. Aí é onde ele vai perder se ele fizer isso com a máquina. Então, assim, ele tem que entender, olha, aonde que eu agrego valor para o software e aonde o software agrega valor para mim. E na interpretação é onde o software agrega valor para ele, porque ele não consegue fazer tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, para ele evitar, por exemplo, tem um caso clássico, tem um cliente nosso que 18% das vezes que ele marcava reunião, o vendedor chegava lá na ponta e descobria que a esteira de produção do cara era mais rápida do que ele podia instalar a máquina. Alguns caras, inclusive, compravam, mesmo assim, e diminuíam, vamos dizer assim, tiravam a esteira de produção, faziam. Só que, obviamente, que ele não ia ficar satisfeito no longo prazo fazendo isso. O que eu quero dizer com isso? 18% das vezes, por causa que ele não seguiu uma pergunta técnica que talvez ele não tenha feito, ou talvez ele não tenha cruzado na hora de interpretar, ele botou o vendedor numa reunião que ele não deveria estar, que tem baixa probabilidade de fechamento, e que se fechar vai ser areia no deserto. Se fechar, uma hora o cara vai perceber que fez merda comprando aquilo e vai sair falando pra todo mundo que você vendeu merda pra ele. Então, assim, eu realmente acho que o feeling, a gente sempre fala aqui que na Exact a gente tem intuição guiada por dados. Então, assim, os dados têm que te dizer muito, você tem que acreditar neles e você tem que dar para eles aquilo que você tem de melhor. No caso do pré-vendedor, na minha opinião, o que ele tem de melhor é a capacidade de extrair os dados corretos. Então, assim, porque o cara pode ficar puto contigo e dar qualquer dado. Então, o bom vendedor, ele consegue entender quando aquele dado tá redondo, não tá. Quando o cara não entendeu direito a pergunta, ele vai ter que consertar para achar o dado certo. Então, assim, esse é o bom pré-vendedor. O bom pré-vendedor é o cara que conecta, que engaja o cara, que vende bem a reunião, que faz o cara sair com tesão de ter aquela reunião. Eu falo muito isso, o pré-vendedor ele tem a função de fazer com que o cara pense assim, puta, eu tô doido para ter essa reunião. Eu quero ter essa reunião vai ser importante para mim. Então, o bom pré-vendedor ele é capaz de fazer isso. É uma das funções dele. E isso não é dado, não é interpretação. Isso é a capacidade do pré-vendedor. Tá em tom de voz, tá em como é que ele usa ritmo de fala, como é que ele faz o que a gente chama de montanha-russa de fala, que é muito importante. Você tem que saber as horas de dar pico de fala, de acelerar as horas de diminuir. Você tem que saber a hora de dar uma entonação mais impositiva, a hora de recuar e dar uma entonação. Você tem que saber a hora de perguntar e a hora de falar. Isso nenhum robô vai fazer por ti. Então, assim, é isso que eu tô te dizendo. Então, assim, não queira interpretar os dados. Isso o robô faz. E muito melhor que tu. Então, assim, queira dar os dados corretos para ele. Eu acho que é isso, assim. Hoje, na sua visão, imagino que você tem os dois exemplos de produtos e serviços, a pré-venda de ambos. O que, entre aspas, né, porque nada é fácil, mas o que você acha que é mais fácil? A venda de serviço ou a venda de produto com a pré-venda? Eu acho que tem uma série de fatores, assim, na minha interpretação, o que faz ficar mais fácil não é se é serviço, produto ou SaaS, né, software como serviço. Na minha interpretação, o que é mais fácil é o seguinte, o teu ICP, teu cliente ideal de compra, tá correto? É aquele cara que tem aquela dor. E aí eu ouço... exato. E eu ouço muita gente falando assim, cara, eu tenho a felicidade de ter sido... dos 2 últimos anos, uns 10 melhores mentores do Brasil. Eu dou mentoria por vários lugares diferentes. E aí, quando eu dou mentoria para startup, que também inicial, hoje eu não dou mais, eu estou mais em empresas maiores, mas quando eu dava mentoria para startups, era campeão do cara me falar assim, olha, mas meu produto serve para 10 mercados. E eu falava para ele, olha, quem tenta fazer tudo não faz nada. Você tem que entender quais desses mercados, qual um ou dois desses mercados é mais aderente com o teu produto. Por quê? Porque vai ficar mais fácil vender para ele. Você vai começar a descobrir, eu gosto de falar que contorno de objeção ele não deveria normalmente vir depois. Não é quando o cara te fala assim, ó, porra, não dá para comprar teu produto porque tecnicamente acontece isso. E aí você vai lá e corrige ele. Essa é a pior forma de contornar a objeção. A melhor forma de contornar a objeção é quando você já sabe que ele tem aquela característica técnica, você fala assim, ó, inclusive, assim, eu tive um cliente que tinha uma característica técnica assim, assim, assado, e aí a gente mostrou pra ele que o produto era assim, assim, assado. E o cara do outro lado, ele já tá assim, porra, eu ia perguntar isso. Porra, eu ia perguntar isso. Chega uma hora que ele já fez tanto que ele ia... A primeira reação instintiva do ser humano é de defesa. Ele quer ser o alfa da relação, então ele quer ter a razão. E se você quiser ficar podando ele vai ficar puto.
Então, assim, ele vem com uma coisa de razão e você fala, não, você tá errado, é isso. Você tá errado, é isso. Agora, se você não deixou ele expor, e isso foi acontecendo na cabeça dele, aos poucos ele vai começar a dizer, pô, esse cara sabe pra caralho. Então, assim, putz, tudo que eu pensei, esse cara já tinha resposta, esse cara me entende, esse cara sabe exatamente o que eu tô precisando. E aí é muito mais fácil. Você vira o Harry Potter da venda, né? Você vira o cara mágico da venda. Então, assim, saber dar as respostas antes delas acontecerem é muito mais fácil para você fazer uma boa venda. Então, assim, você não precisa ter e deixar ele explanar a dúvida dele para depois você contornar. Isso acontece quando você faz uma boa abordagem de discovery call, que a gente fala, né? De ligação de descoberta. Se o pré-vendedor conseguir extrair tudo e o vendedor for sagaz de ler o que o pré-vendedor fez, de entender quais foram as respostas, ele vai fazer uma apresentação que já está pré-contornando as objeções. Então, assim, esse jogo é muito importante, né? Não, com certeza. E isso, o fato de você ter ali um estudo antes, que é muito importante, porque não adianta, se você pegar um lead e ele foi completamente, se você for completamente despreparado para essa ligação, aí, meu irmão, no português rasgar, a casa cai. Você perde ali É, uma possível reunião, no caso, né? eu penso muito que assim, em pré-venda existem situações onde você consegue ir um pouco mais frio, com um pouco menos é a tua primeira interação com ele, então às vezes você consegue, dependendo de quão sinérgico, aquela resposta que eu estava te dando, não se é se é serviço, produto, mas o quanto sinérgico está a tua solução com o ICP. Ou seja, se eu ligar para um monte de gente que nunca tem dor de cabeça querendo vender um remédio para dor de cabeça, eu não vou vender para ninguém, né? Ninguém vai comprar. Ninguém tem dor de cabeça. Então, assim, agora se eu descubro a associação dos caras que tem dor de cabeça o tempo inteiro e ligo para esses caras oferecendo um remédio para dor de cabeça, provavelmente eu não preciso estudar muito sobre ele. Ele tem dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, quando eu ligo pra ele, eu vou basicamente dizer assim, ó, pô, cara, tudo bom? Sabe o fulano que estão na mesma associação que tu? Eles têm dor de cabeça sempre. Olha o depoimento que eles estão me dando aqui, ó, que eu consegui resolver a dor de cabeça deles. Eu queria entender, tu quer saber um pouquinho como é que eu fiz isso? Você não precisa saber muito sobre ele. Você vai conseguir entrar. Então, quanto mais sinérgico for isso, menos você precisa de rapport inicial. Quanto mais isso não for sinérgico, mais você precisa saber sobre o cara antes de entrar, porque você tem que dar mais rapport. Nesse momento que a gente está em crise, eu gosto de dividir a gente em três. Eu gosto não, na realidade, assim, existem estudos que dividem a sociedade em três momentos. Um momento de luto, que a gente viveu há pouco tempo. Um momento de luto, em uma crise, quando todo mundo se recolhe. Quando o pessoal se recolhe, basicamente para você entrar e conversar com as pessoas, você precisa de muito rapport. Você precisa conseguir conectar muito. Então você tem que estudar muito sobre ele. Aí sim. Nesse momento, era fundamental você saber o que ele estava postando, o que ele gosta, o que ele não gosta, para você vir conectar para depois começar a falar de venda. A gente está entrando no segundo momento, que é o momento que a gente chama de despertar e esperança. É o momento onde todo mundo começa a fazer cálculo. Como é que eu vou sair daqui? Beleza, já botei a máscara nas crianças, agora eu vou começar, já botei a máscara em mim, agora eu vou cuidar das crianças, né? Começar a botar a máscara nelas, que é Então assim, beleza, botei a máscara em mim, como é que eu saio daqui? E é um momento que eu começo a descobrir também assim, ó, botei a máscara em mim, tô bem, vou ficar bem, começo a ajudar os outros. Começo a doar, é um momento que todo mundo diz assim, vamos sair melhor dessa crise. Com certeza a sociedade vai se todas as crises e todas as guerras tiveram essa fase. Todo mundo falou que era diferente. Todas as crises. Todo mundo falou assim, ah não, essa crise é diferente, porque tem isso, 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 e agora a sociedade vai se transformar, todo mundo vai ficar bem. Toda a crise aconteceu isso. Só que vem o terceiro momento. Então, assim, nesse segundo momento, o que eu quero dizer? Primeiro, lembra que eu precisava de muito rapport? No segundo, eu preciso de muito, aquilo que a gente falou, atacar a dor direto e provar ROI, provar retorno sobre investimento, fazer cálculo com o cara. Tu vai investir X, lá na frente tu vai tirar Y, tá todo mundo pensando em número, como é que eu saio daqui, O terceiro momento é um momento competitivo. É um momento que você tem menos emprego, é um momento que você tem menos gente com dinheiro para comprar, mais violência. Isso vai acontecer. Não tem como a gente fugir disso. Não adianta a gente fechar o olho e dizer, ai não, vai ser diferente. Não adianta romantizar, não tem como fugir disso. É fato, o desemprego está aí, é só tu olhar os números, ele não vai do dia para a noite ser solucionado. Vai começar a melhorar, só que ele é em U. Essa retorno não é do dia para a noite, não é da mesma velocidade. Principalmente no Brasil, onde você tem dificuldade de demitir, dificuldade ainda mais de contratar, e as empresas não têm o mesmo capital, o governo não injetou 2 trilhões no Brasil, 2 bilhões no Brasil. Não existe isso, não tem como o Brasil fazer isso. Então, assim,
A questão é, nesse terceiro momento de competição, aí, cara, aí você vai ter que ser muito perspicaz e ter muito volume. Você precisa chegar primeiro. É um momento de quem chega primeiro, de quem consegue. Aí é um momento realmente competitivo. É um momento realmente onde começa a algumas empresas se sobressaírem. Por ser muito competitivo, acelera muito a velocidade das tecnologias. Todo mundo começa a desenvolver tecnologia muito rápido, porque você precisa fazer mais rápido, você precisa fazer melhor, você precisa fazer com menos. A competição aumentou. E aí eu sempre digo, quem se preparou bem no segundo momento, faz um terceiro momento bom. Quem não se preparou bem, quem só ficou pensando em ficar vivo, morre no terceiro momento. Então assim, quem se recolheu, não, eu vou ficar aqui para passar dessa. Terceiro momento tá ferrado, não consegue sair dali. Porque você precisa de força no terceiro momento. Terceiro momento você precisa das tuas molas propulsoras. O que são as molas propulsoras? A tua mola de vendas e a tua mola de retenção dos teus clientes. Essas duas coisas não podem parar. Quando eu vejo gente parando isso, eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso, você pode adaptar. Parar qualquer uma dessas duas molas é uma grande burrice. Essa é a minha opinião. Deixa eu mandar um abraço aqui para Joyce, que é minha gerente lá na Lista Mais. Tá ligado? Opa! Ela, gente finíssima, tem que mandar um elogio para a chefe, tô brincando, ela é muito gente boa. Que bom, cara, que bom. Acho que esse é o momento dos grandes líderes, né? É um momento onde, eu sempre falo assim, nos momentos difíceis da nossa vida é onde a gente lembra quem estava do nosso lado. Então, assim, eu tenho falado muito para as empresas ficarem próximas dos seus clientes, porque os clientes vão lembrar disso depois. Os momentos difíceis, quando eu vendi minha primeira empresa, quando eu me separei no meu primeiro casamento, eu lembro todo mundo que estava do meu lado nesses momentos. Essas são as pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida. Então, assim, a mesma coisa acontece com o cliente. No momento que ele tá como ele tá, o cara que tá lá tentando ajudar ele, que tá lá tentando fazer reunião, que tá lá tentando, ele vai lembrar. E assim como o colaborador vai lembrar do líder que está à disposição dele o tempo inteiro, que está ajudando ele, que está dando segurança para ele. Então, assim, na Exact a gente tem tentado muito fazer isso. Eu acho que é o momento de ser muito transparente, ser muito sincero e ter uma liderança muito presente. Então, acho que ter essa liderança presente é fundamental. Então, parabéns. É muito bom ouvir alguém falando assim do seu líder. Eu acho que esse é um grande momento que a gente precisa provar isso. A gente precisa ser realmente estar à disposição das pessoas que a gente está liderando. A gente precisa realmente se mostrar um exemplo para as pessoas que a gente está liderando e liderar com honestidade, primeiro de tudo, e transparência, na minha visão. Né? E você sabe que o que nós estamos falando é de extrema importância, porque a Joyce é minha gerente, o Elton não está acompanhando aqui a live hoje, mas certamente vai ficar disponível, ele vai ver. Ele é o meu supervisor, foi o meu mesmo supervisor, inclusive, lá da Security, onde eu tive essa primeira oportunidade como pré-vendedor. Então, é uma relação que vem já de longa data, de pelo menos 3 anos, já como eu disse nessa live, e passa a ser, além de um laço de extrema admiração e de profissionalismo, de amizade, que acho que isso é muito importante. É isso aí. E o nosso time lá na Lista Mais é um time muito unido, de muita amizade. Por exemplo, tem a Cida aqui, que está acompanhando a live, dizendo ela também faz parte desse time, como o Gustavo, a Adriele, enfim, todos nós lá correndo atrás de prospectar novos leads aí para a Lista Mais. E eu acho que também que esse é o momento que a gente consegue muito fazer com que todo mundo olhe a empresa um pouco mais com overview. É muito comum, por exemplo, você ter um prospectador que no dia a dia dele ele só está querendo agendar reunião. Essa é a missão dele. Vou agendar reunião. Só que ele não está entendendo que na realidade não é só essa função dele, que ele precisa trazer dados, porque a empresa vai ter que tomar decisão com esses dados, ela vai ter que entender o mercado com esses dados, e ele é o maior contato com o mercado. Ele não entende isso no dia a dia muitas vezes. Ele quer agendar reunião. Eu quero ser livre aqui, eu quero agendar reunião. Eu sei que eu agendo mais reunião se eu não precisar categorizar e botar dados ali. Isso é uma grande desconexão entre uma questão operacional e as estratégicas. E isso leva muita empresa à falência. As empresas têm que entender que a conexão entre estratégia, tática e operacional, isso aqui tem que funcionar muito bem. Então é aquilo que eu estava dando o exemplo. Como é que a gente conseguiu passar por essa situação e vamos bater recorde de venda esse mês? Como aconteceu isso na Exact? Porque existe lá um operacional, que é o pré-vendedor, que ele está coletando os dados para a gente, dados reais. Esses dados, taticamente, a gente conseguiu interpretar eles e entender para onde que a gente ia posicionar a nossa prospecção. E estrategicamente a gente conseguiu entender o que seria o nosso discurso álcool gel, que a gente fala, né? Então, assim, como é que a Exact pode ser fundamental nesse momento? Que a Exact é muito uma ferramenta preparada para extrair dados e para conseguir fazer isso à distância, fazer ligação, mandar e-mail de casa, não precisa instalar nada, prospecção, home office.
Então, putz, esses dois me transformaram em álcool gel, taticamente eu entendi os mercados que ainda estão, porque o operacional funcionou. Essa sinergia entre tático, estratégico e operacional, ela tem que existir. Então, por exemplo, uma pré-venda desconexa, que só estava olhando para agendar reunião, ela não está pensando na empresa como um todo. Um pré-vendedor que está pensando em ser livre e fazer do jeito dele e não ter dados categorizados, não colocar os dados de uma maneira categorizada, ele não está pensando num todo. Ele está pensando só na função dele. Ele está aqui, que nem um cavalo, com aquilo ali, e está pensando, precisa agendar reunião, agendar reunião, agendar reunião. Então o que ele tiver que fazer, ele vai fazer para agendar reunião. E, gente, não é isso. A pré-venda ela é uma função estratégica. Ela está em contato com o mercado, ela precisa estar extraindo dados. Ela precisa estar interpretando quem é interessante e quem não é para avançar, não só porque vai comprar ou não, mas porque vai ter uma boa utilização ou não. Entendeu? Então, assim, isso eu acho, essa sinergia entre estratégico, tático e operacional, ela tem que existir. E ela normalmente surge do estratégico. O estratégico tem que fazer esses caras. E esse momento de crise é um bom momento de tu fazer o pessoal enxergar. Porque é um momento que tu fala assim, olha, se a gente não estiver bem alinhado nesse ponto, eu não sei para onde caminhar, a gente não vai ter o desempenho que a gente precisa e eu vou ter que fazer demissões, por exemplo. E eu não gostaria de fazer demissões. Então, assim, eu fui muito sincero com o meu time. Eu falei, olha, eu tenho 4 cenários. Eu tenho um cenário otimista, um neutro, um pessimista e um apocalipse zumbi. Né? Eu tenho um cenário catastrófico. Eu preciso da ajuda de vocês para ficar no otimista ou neutro, que nesses dois eu não preciso fazer demissão nenhuma e a gente pode continuar crescendo. Só que para isso eu preciso de 2 coisas. Preciso que vocês tenham o dobro de foco, falei para eles, e eu preciso que vocês extraiam dados de real qualidade. Eu preciso desses dados para saber o que eu vou fazer. Eu preciso desses dados para saber que mercado que eu vou mirar, o que está dando certo na minha abordagem, o que não está dando certo na minha abordagem. Sem isso eu estou cego. Então, assim, eu fui transparente com o meu time e pedi para eles, eu estou trazendo, dizendo assim, ó, para a estratégia funcionar, o operacional tem que estar entendendo que ele tem que estar funcionando. Então, um pré-vendedor que mente para um filtro, muitas vezes, porque ele já entendeu a lógica do filtro, isso acontece. Ele entendeu a lógica do filtro, ele sabe quando ele responde isso aqui, o filtro dá positivo. Então ele sabe, ele quer marcar reunião, quer forçar, aí ele diz assim, mas a minha intuição está dizendo que vai fechar a reunião. Ele vai lá e mente pro filtro. Ele está fudendo o negócio todo. Ele está corrompendo o negócio todo. Porque lá na ponta, quando a empresa for analisar os dados, tem dado corrompido. Então você está fazendo um mal para a empresa que você não tem ideia. E aí esse mal lá no final pode ser que volte para ti, porque a empresa não vai estar pronta para enfrentar aquele desafio e lá no final pode acabar acontecendo problema. Então assim, eu sempre penso que esses 3 têm que andar muito em linha. Ô, Theo, queria que você falasse sobre qualidade versus volume versus no-show. Legal. Eu acho que assim, primeiro de tudo, quantidade é parâmetro base para prospecção. Qualquer tipo de prospecção. O cara que vai... A qualidade ela é importante. Muito importante. Mas o volume, ele é fundamental. Sem ele não existe. Eu posso ter um processo de extrema qualidade. Se eu não der volume, eu vou ficar com qualidade. É que nem assim, ó, eu canto muito bem. Eu sou um cantor maravilhoso, mas eu só canto no banheiro. Ninguém tá me vendo cantar. Entendeu? Isso é a qualidade sem volume. É o cantor de banheiro. É o cara que tem qualidade sem volume. Então, assim, a qualidade ela é fundamental, mas ela depende do volume para ela fazer sentido ou não, para ela poder se sobressair ou não. Então, esses dois têm que andar sempre muito junto. O volume sem qualidade, por sua vez, às vezes pode fazer sentido. Só que normalmente não é o ideal. O que eu quero dizer com isso? Eu canto meia boca, eu não sou um belo cantor. Só que eu tenho um marketing fantástico que me bota em todo mundo. Tu abriu o teu Instagram, tá lá eu cantando. Tu abriu a tua TV, tá na Globo e eu tô lá. E quantos cantores que são assim? Que não tem tanta qualidade, mas aparecem pra caramba. Então assim, a qualidade ruim com volume alto, ela pode até fazer alguma coisa. O qualidade boa com volume baixo não faz nada. Então, assim, o volume ele é fundamental. A qualidade ela é um fator importantíssimo também. O no-show depende muito da qualidade também. Então, assim, eu gosto de falar que a gente tem algumas formas de não ter no-show. A primeira, qualidade de atendimento. Como é que você consegue engajar esse cara? O no-show, para quem não está familiarizado, é quando o cara diz que vai na reunião e não vai, né? Então, assim, ele marcou uma reunião contigo, chegou na hora e não aparece. Isso acontece muito, principalmente em inside sales, que hoje todo mundo está tendo que se adaptar e fazer venda pela internet, né? Inside sales, venda por videoconferência. Isso tende a ser 30 e poucos por cento quando a gente fala de videoconferência. Quando o pré-vendedor tem uma qualidade muito boa, ele consegue engajar o cara, vender a reunião, vender o vendedor,
Isso cai muito. Segunda coisa que a gente faz muito é e-mail de acompanhamento. Lá no workflow da ferramenta da Exact, tu tem workflow. A gente configura um workflow para tantas horas depois eu mandar um e-mail, tantas horas antes da reunião eu ligar de novo, entrar no... que tudo isso está configurado no workflow. Então, para vendedor, ele é obrigado a fazer, está lá no playbook de atividades dele do dia, ele vai lá e faz isso, e é a função do pré-vendedor botar o cara na reunião, não do vendedor. O pré-vendedor ele só acaba a missão dele quando ele botou o cara frente a frente com o vendedor. Aí acabou a missão dele, aí só vai ser a avaliação sobre o que ele fez, que é o feedback de visita do vendedor. Então, assim, o no-show é a obrigação do pré-vendedor, então ele tem que conseguir fazer esse atendimento. Ele está muito relacionado à qualidade, aí sim. E o no-show a gente tem uma manhãzinha que a gente utiliza na Exact que é bacana. A gente estuda muito, aí dados de novo, tá? A gente tem os dados de quantos % das reuniões caem em cada horário. Então o que a gente faz? Nos horários que tem mais queda, a gente faz um que a gente chama de overbooking. É um vendedor que não existe, que eu marco a reunião e ela fica esperando essa reunião. Quando cai outra, eu boto essa no lugar. E aí 99% das vezes, como os dados, a gente tem muito dado, isso acontece da melhor maneira. Em 1% das vezes isso não acontece, eu ligo para esse cara e digo, olha, aconteceu um imprevisto, o vendedor não vai poder te atender, vamos remarcar essa reunião, e normalmente eu não tenho problema com isso. E aí eu consigo diminuir muito a taxa de vendedor ocioso por causa de no-show. Então, assim, é uma manhãzinha que a gente tem aqui que a gente consegue fazer isso bem. A Joyce fez uma pergunta aqui que é bastante pertinente para o nosso negócio, para o nosso segmento aqui, que eu acabei de citar para você. A gente fala com um tecnicista, um encanador, não menosprezando a profissão, pelo contrário. Quando o lead não tem muito acesso ao e-mail, por exemplo, que é uma das coisas que acontece demais no nosso segmento. Eu acho que você tem... Eu gosto muito de Omnichannel, assim, eu acho que você tem que entender todos os canais. Então, assim, ok, seu lead não fala tanto por e-mail, seu cliente potencial não fala tanto por e-mail, muitas vezes você vai falar mais por telefone, teu workflow vai estar todo concentrado em telefone, seja falar pelo telefone discado, ou mesmo ligando, seja por WhatsApp, por exemplo. Só que o WhatsApp ele é uma mídia que é uma mídia que você precisa de autorização da pessoa para falar com ela. Assim, as pessoas elas têm uma restrição. Ligar para a pessoa faz parte. Isso não. Agora o WhatsApp normalmente ele é mais familiar. Muitas das pessoas usam mais para isso. Então é legal que você tenha a autorização dela. O que você pode fazer quando você marcar a reunião? Olha, eu posso te mandar por WhatsApp alguns lembretes, algumas coisas. E aí, ele autorizando, você começa a usar o WhatsApp Web ou qualquer coisa do tipo, bota no teu workflow lá na Exact. A gente tá lançando o WhatsApp agora na Exact, mas ele é passivo. O cara tem que entrar em contato contigo para tu responder para ele, porque é a norma do WhatsApp. Então, assim, no ativo, o que você faz? Bota no workflow para lembrar. Deixa o WhatsApp Web aberto e aí bota lá no workflow, mandar o WhatsApp sobre isso. E aí você viu lá, pum, vai lá e manda. Então, assim, o workflow vai te alertar e aí tu vai conseguindo fazer isso. Na minha visão, é muito adequar as mídias que os canais que você conecta tem que estar adequado ao teu público. Eu concordo, muitos dos públicos não vão ir bem Mas normalmente esse público que não vai bem no e-mail, ele é muito aderente ao telefone, muito. Ele atende quase sempre, até porque ele é um público, esse cara é serviço, ele depende de atender o telefone. Então você consegue um índice de conexão ao telefone com ele normalmente muito alto, quando esse cara é dessa camada de serviço. É muito fácil conectar com ele ao telefone. Então usa disso, se aproveita disso. Gera valor a toda a conexão e conecta por telefone. Theo, para você, qual que é a importância de ter um time por trás dos pré-vendedores? Se eu não estou enganado, a expressão é LDL, né? LDR, Lead Discovery, RAP. Eu vejo assim, existem mercados e mercados, de novo, não existe fórmula mágica, mas a gente fez um estudo da nossa base e quase 80, desculpa, 70 e poucos % dos melhores resultados tinham LDR. Então, assim, tinha um cara que cuidava das listas. Esse cara que cuida das listas, a gente tem que entender que ele é um minerador dessas listas, ele tem que enriquecer essas listas. E aí você vai achar alguns pontos, por exemplo, o LDR na Exact hoje. Ele vai, primeiro de tudo, ele vai ver quantos funcionários o cara tem, a gente só está trabalhando com empresas que tenham pelo menos 20 funcionários, ele vai ver o faturamento, a gente tem uma faixa de faturamento que entra alguns cruzamentos ali também. Isso tudo ele consegue hoje usando, por exemplo, o Searching, que é uma funcionalidade da Exact, que ele vai lá e vê, ele já traz o faturamento, traz o número de funcionários, legal, ele já consegue isso no primeiro momento. Segundo momento, ele dá uma entradinha no LinkedIn, vê a última postagem, por exemplo, e escreve lá na timeline desse cara, esse cara falou sobre lockdown, assim, assado. Conexão.
e depois ele passa para a mão do pré-vendedor. Não adianta também você ter um LDR que ele só fica mandando lista e não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, tem um trabalho de preparo dessa lista que é necessário que ele faça. Mas é uma função que sim pode dar um resultado muito bom. É como eu falei, eu gosto muito de pensar, no meu livro eu escrevi muito sobre isso. Eu gosto de pensar, tem um capítulo só falando sobre isso, na verdade, como um chão de fábrica de vendas. Não como uma máquina de vendas. Eu discordo do termo máquina de vendas. Eu acho que é um chão de fábrica. Se eu tenho uma máquina que produz muito mais veloz as listas do que tudo numa máquina só, ótimo. Divide, faz essa máquina produzir. Então, assim, agora se a minha máquina está produzindo bem todo esse ponto, talvez não valha a pena. Faz um protótipo, né? Eu gosto muito de protótipo. Bota testa, vê como é que ficou essa dupla. O pré-vendedor tem que entender que essa dupla é boa para ele. Livro, perguntaram quando é que lança. O livro lança em agosto, chama de 0 a 50 milhões, uma trajetória real de empreendedorismo. Conta os 4 primeiros anos da Exact. Na verdade, conta desde quando eu entregava panfleto, depois passa pela minha primeira empresa, que é a 2 para 1, depois fecha na Exact. Os 4 primeiros anos foi quando a gente foi avaliado em 50 milhões, mas eu conto também desse último ano e como é que a gente fez. Eu inclusive boto nele documentos na íntegra de como é que a gente fez para contornar essa crise, então eu acabei indo até os quase 100 milhões agora, que é o que a Exact está avaliado. Era o tema que eu ia dizer, justamente sobre o seu livro. Vai ser interessante, cara. Vai valer muito a pena para quem gosta de pré-vendas acompanhar esse seu lançamento aí. Você falou em agosto, você falou em... Desculpa, a bateria do celular. Você falou em agosto. Travou um pouquinho. Tem data ou ainda não? Não, porque a gente está dependendo um pouquinho da abertura das livrarias. A gente iria antecipar ele, mas ele tem que ser feito para que as livrarias vendam, então a gente tem que fazer rodadas de assinatura do livro, isso tudo. Então a gente está dependendo um pouquinho disso, mas é agosto a previsão. Ele é um livro que vai falar de empreendedorismo, e eu acho que empreendedorismo ele não é só para quem vai ter empresa. Né? Eu acho que empreendedorismo, se a gente aprender a empreender, a gente vai ser muito melhor na nossa vida como um todo. No nosso relacionamento, no nosso trabalho. Então ele fala muito disso, ele fala de vivências. E a ideia é que ele traz ferramentas, só que de uma maneira prática, de uma maneira contando histórias. Então, assim, basicamente é uma ferramenta e eu mostro como é que eu apliquei ela na Exact. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre priorização do que a gente vai desenvolver antes em termos de produto. Então eu mostro o que a gente usa aqui na Exact. A gente usa o RICE aqui na Exact, eu explico o que é o RICE. Pesquisa de satisfação, eu falo do NPS, como é que a gente usa o NPS aqui na Exact, como é que se traduz aqui na Exact. Quando eu falo de valuation, valor de empresa, como é que eu estabeleço o valor de uma empresa, como é que a gente fez em cada momento aqui da Exact, como é que foram as negociações dos fundos. E aí eu conto como é que foi teve um cara que foi um baita do filho da puta comigo, no fundo, e eu conto exatamente isso, eu conto exatamente por que foi, como é que isso aconteceu, então assim, é um livro que foi super transparente mesmo, assim, eu falei tudo, falei de peito aberto, com a ideia de conseguir compartilhar conteúdo, compartilhar um pouco do que eu vivi. Eu acho que ainda estou no caminho, ainda estou no início da onde eu quero chegar, mas acho que já dá para compartilhar, que eu acho que é aquilo que eu falei do Jordan, sabe? Quanto mais gente boa tiver no mercado empreendendo, mais fácil vai ser de tu empreender bem. Então, assim, quanto mais as pessoas entenderem sobre vendas, quanto mais as pessoas entenderem sobre empreendedorismo, sobre dados, que elas precisam de dados, mais a Exact vai vender. Quanto mais as pessoas entenderem que estratégico, tático e operacional precisam estar juntos, mais a Exact vai vender. E é assim que eu tenho que pensar. Eu não posso pensar que... E realmente eu penso assim, os meus concorrentes, por exemplo, se eles trouxerem bons conteúdos e tal, eu quero que eles estejam ao meu lado. A gente no Não Pare Adapt, nosso evento, 2 concorrentes nossos fizeram uma palestra junto comigo no nosso evento. Então, assim, eu quero eles ao meu lado, são 2 caras que fazem bom conteúdo. Então, assim, eu acho que é isso. Legal. Vai estar em todas as livrarias, tá? Em agosto. Então, onde comprar, em agosto vai estar lançado, vai estar em todas as maiores livrarias do Brasil. Theo, infelizmente o Instagram só nos dá 1 hora. Opa, foi um prazerzaço. Posso encerrar essa live para a gente se despedir com mais calma? E a gente começa outra? Claro. Cara, eu acho que ele já vai cortar agora? Falta 1 minuto só. Mas assim, quem quiser me seguir, LinkedIn Theo Orosco,
Foi um prazerzaço, porque eu acho que pro pessoal entrar de novo vai ser meio ruim, até para você deixar essa live rodando. Até o Legal. Orosco no LinkedIn, Instagram também tô lá. Me sigam, vamos trocar ideia, vai ser um prazer. Comprem o livro, comprem Exact. E, cara, obrigado, de verdade, foi um prazerzaço, Cid. Parabéns aí pelo processo, por tudo que você fez aí dentro das empresas e obrigado pela essa reciprocidade da gente tá. Eu realmente estou aqui pelo que tu me contou de história. Ô, cara, obrigado aí por tudo que você fez por nós pré-vendedores e tenho certeza que vai fazer muito mais. E um dia eu quero conhecer o seu QG aí. Já falei para a Joyce, eu quero ir Opa! no Exact lá no coração dela, tá bom, Theo? Tá convidadíssimo, vai ser um prazer. A gente toma uma cerveja junto aí e faz um samba. Oi, Beleza? Um abraço pro Pablo aí que tá assistindo. Eu também já vi ele, o Up Beer. A gente compra lá na Up Beer a cerveja e faz um samba. aí Valeu, pessoal. Obrigado, tá? Um Theo. abração. Tchau, tchau. Um abraço na família. Tchau, tchau. Você também. Se cuidem, hein? Igualmente.